Olá pessoal, bem-vindos à nossa live. Vocês que estão chegando, deixem os comentários, sejam bem-vindos. Estamos aguardando a nossa convidada Isadora Veiga Jardim. Enquanto isso, vão deixando os comentários para a nossa live sobre ansiedade. Como é que tratamos a ansiedade com os nossos alimentos saudáveis para que a gente possa se tornar mais proativo, não é verdade? Então, vão deixando aí o nome de vocês, já está na tela, mas de onde vocês são para participar dessa live aí. Só um momentinho que a gente está aguardando a Isadora. Que bom que vocês estão aqui e eu gostaria de falar um pouquinho, né, o porquê que eu escolhi esse tema. Eu trabalho com o projeto Mulheres de Superação e dentro desse projeto muitas mulheres têm me perguntado muito sobre como que ela faz para diminuir essa ansiedade no dia a dia dela. Então, eu convidei a profissional, a nutricionista Isadora Veiga Jardim, para estar aqui conosco. Estamos só aguardando ela entrar. Enquanto isso, vão colocando da onde vocês estão. Ok, vamos lá. Estamos olhando aí. Isso, muito bem. Sejam bem-vindas. Oi, Leise, que bom você estar aqui. Vamos aguardando. Estamos aguardando ela para poder entrar na nossa live. Nossa, Oi! oi! E aí, Oi! Tudo estamos? bem? Essa correria. Ai, que bom. Eu sei que você hoje não mediu esforços, adoro para estar aqui. Trabalhou ontem até mais tarde, né, para poder conciliar a sua agenda aí, para a gente ter esse tempinho de bate-papo aqui com o pessoal, buscando, né, Falar responder essas sobre. tantas perguntas sobre ansiedade, que eu sei que não vai dar tempo para tudo, mas a gente vai fazer de tudo, assim, aos poucos, para estar respondendo. E, Então, eu quero dar as boas-vindas a você, a todos que nos acompanham, Isadora, uma gratidão imensa por você estar aqui. Eu sei que não foi fácil essa semana você trabalhar em cima da sua agenda, e a proposta é que a gente falar um pouquinho, né, sobre a ansiedade, como é que a ansiedade vai trazer, né, como é que ela pode ser transformada, como é que ela pode diminuir a ansiedade através dos alimentos naturais, que a gente seja mais proativa, assertiva, e né? muita Então, gente não. seja bem-vinda e a palavra é com você aí. Obrigada. Primeiramente, eu que quero agradecer o convite, né, de estar aqui nesse projeto tão bacana seu e dizer que sempre que precisar, pode contar comigo, que eu estou aqui. Eu não tenho muita prática com isso, não. Estou tentando ver um. Aí, agora sim. Tudo que Uhum, precisar, pode contar comigo. Estou aqui para ajudar. é E verdade. E uma coisa, Margarete, que acontece, que eu percebo muito no consultório, é que as Uhum. pessoas não conseguem, né, relacionar a alimentação com a ansiedade, não sabem dessa relação, né? E tem Não sabe que isso total. não sabe que isso é tão ligado, né? Isso aí, uma coisa influencia em outra, né, Isadora?
Muito. Porque o que acontece? A ansiedade, a gente tem um hormônio que chama serotonina. E esse hormônio, a gente fala que ele é o hormônio do humor. Então, quando a gente fica com ele baixinho, a gente tenta buscar outras formas de aumentar esse humor. E aí é a hora que a gente cai, né, nos alimentos, que a gente sabe que são extremamente calóricos, que são ricos em carboidratos ruins e açúcares, porque momentaneamente vai levantar esse hormônio. Mas aí rapidinho já cai de novo, a pessoa já fica ansiosa de novo. Então, Uhum. vários alimentos que conseguem interferir nessa ansiedade por agirem nesse hormônio da serotonina. Entendi. Uma das coisas que eu tenho lido muito, associando a nutrição, né, com essa parte de ansiedade e tudo, você fala que o Brasil chegou ao patamar de ser o primeiro país no mundo com índice maior de ansiedade, Ah, sabe, ô Isadora? Quer dizer, nós somos 209 milhões de habitantes, hoje em 2020, quer dizer, 190 mil pessoas, 9,3% estão indicados como pessoas ansiosas, e nós temos um patamar de 90 mil mulheres, sabe? aham. Com, no mínimo, com um tipo de transtorno de ansiedade, né? E eu acredito muito que a nutrição reverte isso aí, sabe? Então, eu quero que você explique um pouquinho como é que quais são os princípios, né? A coisa básica, né? Que a gente pode mudar, sabe? Esse patamar dessa pesquisa aí. Através de quê? Você pode nos explicar? Primeiro, sim, a Aham. nutrição, igual eu fiz, ela exerce um efeito incrível, mas a psicologia também. Aham. Então, o que eu falo é que se eu pudesse ter uma psicóloga, uma terapeuta do meu ladinho para trabalhar junto comigo e atender todos os meus pacientes, eu acho que o resultado seria infinitas vezes melhor. Porque Entendi. não adianta, hoje a base de tudo está na mente, né? Então, assim, se a Aham. gente não trabalha a mente, não tem como a gente seguir. E Entendi. aí, dentro da nutrição, não sou psicóloga, inclusive Aham. né, a terapia, mas eu tento Claro. mostrar para as pessoas buscarem a mudança desse comportamento. Então, por exemplo, para a gente tentar mudar esse princípio, né, da ansiedade, com todos Aham. os casos de ansiedade que tem aí, Claro. primeiramente, é a pessoa entender o porquê que ela está aqui. Né? O que eu estou fazendo? Uhum. Eu sou mais um ou eu vim para fazer a diferença? Porque quando você vem para fazer a diferença, você tem um propósito de vida. Então você é movido por esse propósito. E aí não é qualquer coisa que vai te deixar cair, entendeu? Então, assim, eu acho que o Uhum. propósito é o que nos move. E A existe vontade, né, de mudar, né? é, É. porque se você é uma pessoa ansiosa, você tá vivendo uma coisa atrapalhada em cima da outra, atropelando muitas coisas, né? E isso não vai te levar a nada. Perfeito. Vai te fazer ganhar peso, sim. Vai te fazer piorar o quadro, é um ciclo vicioso, né? Mas o Uhum. que eu tento explicar são essas técnicas alternativas, como, por exemplo, atividade física. Esse hormônio que eu falei para vocês lá no começo, que é a serotonina, a atividade física Uhum. ajuda a aumentar ele. Então, é uma forma da gente de auxiliar na ansiedade, é fazer exercícios físicos. Só que tem os exercícios mais calmos também, né? Yoga, pilates, que são exercícios que também exigem concentração. Então, Meditação, né, também. você consegue Uhum. desligar. E a meditação, a yoga. Então, a meditação, o que eu costumo falar? Tem diversos aplicativos gratuitos nos celulares, YouTube também, Uhum. que você coloca assim, ó, meditação guiada. E aí tem meditação para sucesso, para ansiedade, para sono, para vitórias. Então, todos os Uhum. dias, pegue o seu momento. A pessoa que é ansiosa, Margarete, que eu percebo, ela quer cuidar de É. tudo, mas ela não cuida dela. E o que eu Uhum. falo é o seguinte: se ela não cuida dela, como que ela vai cuidar do outro? Não é? Claro. O primeiro passo é a gente, né? Se Gente, amar, se cuidar, trabalhar tudo isso aí, estar em equilíbrio, aí sim, né? sim, Você sair para o mundo, para as outras coisas, que aí vão abrindo também os caminhos, com certeza. né? Quando a gente fica Automaticamente. ansioso, muito fechado, parece que tudo vai conspirando contra, né? Energias negativas Verdade. tomando conta. Uhum. Então, eu falo que é um ciclo vicioso, não tem jeito. Então,
A meditação, você coloca e tira esse tempo para você. Escolhe 5 minutos de manhã, 5 minutos antes de dormir, entra pro seu quarto, desliga a luz, né? E vai fazer a meditação. É uma mulher falando, né? Contando Uhum. história, e aí você vai imaginando o Uhum. que ela tá falando. Quando você termina a meditação, você sai de lá outra pessoa, totalmente relax. Né? Entendi. Nossa, Deixa eu só reforçar aqui o pessoal que está entrando, né, novamente. O nosso bate-papo hoje é sobre ansiedade, como é que os alimentos, né, saudáveis podem diminuir esse estresse, essa ansiedade, deixando a gente mais proativa. E a Isadora, ela é nutricionista, especialista em emagrecimento e doenças que desencadeiam em cima disso aí. E, Isadora, a questão de compulsão, né? Que você liga o emocional à parte de comer disparado, entendeu? Sem ter esse propósito de falar, poxa vida, eu tenho que ter uma dieta, eu tenho. Como é que é isso, a questão da compulsão também, que eu acredito que a maioria também tem isso aí, e né? agora na pandemia pode ter piorado, né? Muito comum Ah, também. sim, com certeza. É porque todo mundo em casa, home office, né? Quer comer o Aí, inteiro? A é ansiedade aumenta verdade, uma era, querendo ou não, de incertezas, né, para todo mundo. claro. A gente não sabe quando vai Uhum. acabar, tanto no ramo profissional, quanto no ramo pessoal, quanto no ramo familiar, né? Quantas pessoas no É, avós, os pais. Então, é uma ansiedade que vem de tudo quanto é lado, né? Nesse momento. claro. Uhum. Garete, o que eu percebo é o meu foco no consultório hoje é emagrecimento e doenças. Uhum. Sim. E assim, eu posso falar que assim, em torno de 95% das pessoas que chegam hoje são ansiosas. Uhum. E a primeira coisa Uhum. que eu falo é: a ansiedade muitas vezes pode ser a causa do seu ganho de peso. Então, primeiramente, eu Uhum. preciso tratar essa ansiedade. A terapia é muito legal, né? A psicóloga, os tratamentos de atividade física, igual eu falei para vocês, a meditação ajuda. Sim. Uhum. Então, é um conjunto, né? Uma equipe multi. Claro. E Não aí, pode só focar em um ponto e pronto, né? Que acha que vai melhorar. Tem que ter aquela certeza, aquela consciência. Poxa vida, para eu me melhorar, eu tenho que juntar todos esses processos para que eu realmente seja melhor, para né? consigo o resultado. E aí, É. porque eu falo, uma pessoa extremamente ansiosa, se ela tá Hum. bitolada em emagrecer, ela vai ter problema, porque a ansiedade dela pode aumentar. Se ela não tratar essa causa dela, o que que tá causando isso, não vai adiantar. Uhum. Pode adiantar momentaneamente. Ela vai perder peso aí na primeira semana, no primeiro mês. Depois a ansiedade pode tomar conta e ela não perder. Então, ponto um. Pessoas ansiosas que desejam emagrecimento, primeiramente ela tem que tratar a Uhum. ansiedade, certo? Claro. Outra Certo. coisa que eu falo muito. A ansiedade, ela é compulsão alimentar, mas a ansiedade Uhum. faz a gente Uhum. ganhar sem comer. Tem gente que fala, ontem mesmo atendi uma senhora que falava assim: eu não sei Uhum. por que que eu engordo, porque eu não como. E aí, só que eu fico tão nervosa, tão ansiosa, que chega o final do dia eu quero comer até o pé da mesa. Só que Sim. aí tem dois pontos importantes. A ansiedade Aham. aumenta o hormônio do estresse. Então, igual eu falei pra vocês, reduz o hormônio do humor e aumenta o hormônio do estresse, que se chama cortisol. Uhum. Quando você aumenta esse hormônio, ele vira gordura. Então, quando ele está em excesso, ou seja, quando você está constantemente ansioso, esse hormônio está sendo Uhum. aumentado constantemente e ele está virando gordura. Então, às vezes, você não está nem comendo, mas está virando gordura. Uhum. Então, pode favorecer o ganho de peso. E o Por outro isso que ponto, fala que engorda sem comer, né? engorda sem Aí, comer. Exato. é. E o outro Ou então é ela engorda até com ar. O pessoal fala muito É, disso é por também. causa disso, por causa da questão do hormônio, entendeu? Porque aí você tá estressado, ele vai aumentando, vai virando gordura e aí vai engordando. E em relação à compulsão alimentar, que é o que eu quero falar. Porque a Tá, compulsão alimentar é o seguinte, gente, interage aqui com a gente, conta aí quem passa por isso. É o seguinte, é tô ansioso, verdade. Isso aí, eu acredito que 90, porque eu coloquei até uma pesquisazinha lá para o pessoal falar assim: você é ansioso, sim ou não? 98% deram que sim, né, falar, na pesquisa. Então, eu acredito que a compulsão é uma das grandes, sabe, um dos grandes vilões nisso aí, a né? ansiedade, na verdade, pessoas ansiosas tendem a ser compulsivas, né? Só que tem aquelas pessoas que não, que na verdade param de comer.
quando estão ansiosos. Mas a grande maioria come muito. E aí, gente, é o seguinte, pensa. Aquele dia que você teve um trabalho mega exaustivo, seu chefe te falou um monte de coisa, seu marido ou sua esposa falou, né, fez o que você não queria que fizesse, seus filhos estão o tempo inteiro dentro de casa com aula online, aquela coisa. Então, a incerteza no ramo profissional, aí bate aquela ansiedade. Aí o que dá vontade de fazer? Vou jogar tudo pro alto, né? Vou jogar tudo pro alto. Verdade. É Só verdade. o que a gente pensa? Vou comer. Porque se eu comer, vai me deixar mais alegre. Eu mereço comer. Né? Como se fosse um merecimento. Entendi. Eu trabalhei tanto problema hoje no meu trabalho, na minha casa, na minha família, que se eu comer, eu acho que vai resolver. E aí, gente, é o ponto que acontece muito. As pessoas vão lá e comem. Só que elas não vão comer alface. Porque elas não têm compulsão por alface, por brócolis, né? Quando tá ansioso. Nada chama atenção, né? Chama atenção. Você vai comer o quê? Açúcar. Açúcar. Você vai comer, ao invés de você comer um sanduíche, você vai comer 2. Ao invés de comer uma pamonha, você vai comer 3. Ao invés de comer um chocolate, você vai comer uma caixa. Porque você tá tão ansioso que você come sem ver. Além de você comer sem ver, você precisa curar aquela emoção que tá mal resolvida. E é aí que mora o problema. Porque você vai exagerar. Depois, você vai ficar arrependido por causa do tanto que Vem a questão do arrependimento, né? Que aí o emocional piora, né? O emocional vai piorar. piora demais. Eu comi muito, não deveria comer esse tanto. Então tem essa questão. E tem a questão de que você vai querer jogar tudo pro alto, porque já que você exagerou um dia, você pensa que colocou tudo a perder. Então, assim, é um problema a compulsão. E a terapia ajuda muito. E o que eu falo é a terapia voltada para o comportamento alimentar. Existe, né, essa área da psicologia. Existe esse segmento, né? Existe. Ok. Isa, tem uma pergunta aqui que o pessoal me mandou, porque como eu coloco o meu WhatsApp também na minha bio, eles colocaram aqui assim, quais são os alimentos que a gente poderia comer e saudável para combater essa ansiedade, né? Para saciar um pouquinho a gente, para não ficar naquela agonia. Quais são esses alimentos aí? Abri uma caixinha de perguntas no Instagram, que eu gosto sempre de pessoas, ver os temas, né? Para as pessoas estão querendo Até saber. para te dar um feedback, né? Hã? Até para te dar um feedback, né? Assim, do que você, Porque o às que vezes as é uma pessoas coisa estão muito buscando, óbvia, né? faz ideia que tem relação, né? Então eu gosto de ter esse Entendi. feedback mesmo. E me fizeram essa pergunta. Então, vamos lembrar lá atrás. Lembra que eu falei do hormônio que aumenta o humor, que é a serotonina? Então, Aham. a nutrição age nessa ansiedade, com alimentos que ajudam a aumentar essa serotonina. Porque o açúcar, ele aumenta momentaneamente. Então, igual eu falei pra vocês, vou comer, ao invés de comer um chocolate, eu vou comer uma caixa. Você come momentaneamente, é como se tudo tivesse resolvido, você tem uma paz de espírito, você fica feliz, porque aumentou esse hormônio. Só que é momentaneamente. Daqui a pouco ele vai cair de novo. Aí é a hora que você tem que comer de novo para ele aumentar. Aí fica assim, ó. E vai virando peso, vai virando peso, vai virando gordura. Então, os alimentos, a nutrição, ela vai atuar nessa questão de aumentar esse hormônio do humor. Então, pega o papel e anota aí. Alimentos que ajudam a aumentar a serotonina. Alimentos que sejam fonte de triptofano. Triptofano é um aminoácido. Pode perguntar. Não, é assim, e tem que ser alimentos que também sejam assim simples também para a pessoa falar assim, não é coisa muito sofisticada que ela está indicando, tem coisa simples, né? Que você pode mudar isso aí, para ela falar assim, eu não vou fazer porque eu não consigo comprar. É Sim. isso que eu, São entendeu? alimentos. Eu vou contar para vocês. Então, assim, a Ok. gente vai colocar alimentos que aumentem esse triptofano, porque o triptofano indiretamente aumenta a serotonina. Quais são esses alimentos? Castanhas. Castanhas Ok. demais alimentar. Abacate é uma fruta que muita gente que está aqui quando quer emagrecer corre metros, né? É? Sim, quando quer emagrecer. Só que ela tem tanta propriedade. Eu até fiz um vídeo esses dias agora aqui no Instagram falando. É uma fruta riquíssima. E é uma fruta que tem gordura boa, que tem vários fitoquímicos, nutrientes
que vão ajudar. Então, o abacate, na verdade, ele vai ajudar tanto na parte da saciedade, porque ele tem gordura boa, então você come um pouco saciado, quanto na parte desses fitoquímicos que também auxiliam na ansiedade. Então, ó, abacate, castanhas. Sabe uma coisa, Margarete? As pessoas ficam chocadas quando eu falo? Chocolate. Só que no meu chocolate ao leite. O chocolate também é muito legal, porque ele tem cacau, né? O chocolate é aquele chocolate O amargo. chocolate, a gente tem muita compulsão por isso, né? Só que aí é o amargo, né, que você fala. É o Não tem amargo, que porque ser. o amargo, ele tem cacau. Entendi. E o cacau, ele ajuda a aumentar esse hormônio do humor. Então, todos os dias, muitos pacientes eu faço isso. Todos os dias, depois do almoço, vamos comer um quadradinho de chocolate? Porque vai ajudar na questão da ansiedade, da compulsão, e não tem aquela proibição para o cérebro. Não posso, não posso, não posso, não posso. Porque tudo que é gostoso. Se eu falei que eu não posso, ficar no negócio o dia inteiro. Ele vai querer É comer muito. verdade. Então, as castanhas, o cacau, arroz com feijão tem muito triptofano, principalmente se for arroz integral, muito triptofano. Então, se você é ansioso, pode comer um arroz com feijão na hora do almoço, que vai ajudar também. Ah, é? Que são excelentes. Então, na questão do triptofano. Agora, um outro ponto que ajuda muito na ansiedade são os chás. Então, chá é incrível. Quando você associa chá com meditação, nossa senhora, o resultado é muito bom. Então, Não sabia, não. O chá com meditação. E eu sou muito. Eu adoro chás, eu tomo muito chá, né? Até depois de alimentação, eu gosto também de eu tomar costumo falar que chá. Sou muito adepta. tem chá pra tudo, pra resolver tudo. Só não pode Ah, estar grávida. De resto, então, os chás que vão ajudar na ansiedade são melissa, uhum, passiflora, uhum, camomila, erva ok. cidreira. Aí você pode colocar, por exemplo, umas gotinhas de própolis, pode colocar gengibre, fazer, por exemplo, um Uhum. chá misto, um chá de camomila com gengibre, melissa com gengibre, também vai ajudar demais. Aí, por exemplo, se a sua compulsão alimentar é no final da tarde, seria legal você. Eu acredito que muitos são, né? Às vezes nem comem muito na hora do almoço, mas quando chega à tarde para a noite, aumenta muito a compulsão, Isso aí né? tem uma questão de alimentação envolvida também. É porque são pessoas que não comem muita proteína no dia, distribuída. Aí Ah, pode dar à tarde também. Mas em relação à ansiedade e compulsão, se é uma pessoa que tem, o que é legal? Ela colocar esse chazinho de manhã com umas castanhas, por exemplo. Entendeu? Coloca um chazinho com castanha, na hora do almoço come o arroz com feijão. É claro que não é em quantidade. Tem um nutricionista que eu sou muito fã, eu me espelho nele, ele é maravilhoso. Ele chama Luciano Bruno. E ele fala uma coisa, uma frase muito sábia, que é o seguinte: quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, não precisa tirar o arroz e feijão, a não ser que você esteja numa estratégia nutricional, que a gente esteja fazendo. Mas ligada à ansiedade, compulsão alimentar, não precisa tirar. Mas também não precisa exagerar, porque a comida não vai resolver seu problema. Isa, olha só, tanto que interessante aí. A maioria que eu ouço falar quando vai fazer dietas para emagrecer, pede para tirar o arroz, quer dizer, uma colher, ou então uma colherzinha de nada e pronto. Agora, e eu também, quando eu começo, vou fazer um regime hoje, já corto o arroz e o feijão, só proteína e salada. Mas a gente sente falta disso, Sente, sabe? mas dá um resultado bacana. Mas o que eu falo, na verdade, em relação a Ah, isso, é que o emagrecimento ele é um conjunto do dia, entendeu? Tem por entendi. exemplo, alimentação, que eu coloco pão, coloco arroz. Isso vai depender muito da individualidade, do que a pessoa tem, né? Dos sintomas. Mas é tudo, dá tudo certo. Só não pode sofrer, é o que eu falo. Porque tudo que, se você estiver fazendo uma coisa que está sofrendo, sua ansiedade vai aumentar e isso tem prazo de validade, né? Não vai aguentar muito tempo. É verdade. É verdade. Uma das coisas aqui Isa, como é a primeira vez da live e tudo, eu não estou vendo os comentários. Como é que eu ativo aqui os comentários para o pessoal? Parece que não está saindo. O seu está saindo? Aqui tá, os Ah, tá? comentários Não. Ok, então. aqui na tela mesmo. Aqui tem as pessoas que. Só que eles não estão perguntando ainda. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Ah lá, a Beatriz está falando que sem arroz ela sofre.
Beatriz, é legal. Às vezes você. Porque o que eu falo é o seguinte: a Laiane tá comentando, a Laiane, minha paciente, ela sabe. Todos. Uhum. Não é legal você comer todos os dias a mesma coisa. Então altera. Um dia Uhum. come arroz, outro dia come batata, outro dia come arroz de novo, come abóbora. Entendeu? Vai Mas que variar. seja carboidrato, né? Sim. Ah, também. É que tem que ter um pouquinho de carboidrato, né? Na ansiedade é bacana ter o carbo. Não, igual eu falei. Se for o carboidrato, Claro, nada demais, né? piorar a ansiedade. Mas se for, por exemplo, a mandioca, uma batata, um pão integral, um arroz com feijão, beleza, vai Sei. ajudar. Uhum. Bacana. Vamos aqui para uma outra pergunta aqui que eles colocaram aqui. Você tem assim algum exemplo, Isa, assim, de um paciente assim que você trabalhou com ele toda essa parte da dieta, de trabalhar o emagrecimento e que fez com que ele tivesse um resultado bacana assim para mostrar para as pessoas que é possível isso fazer com esses alimentos saudáveis, diminuir a ansiedade e elevar, né? Aumentar a produtividade da pessoa. O que que acontece? Tem muitos casos, porque o meu foco no consultório, como é emagrecimento e doença, no Aham, emagrecimento tem a questão da ansiedade, da compulsão. Eu pego muitos casos de pessoas que são tão ansiosas, que aí já é ah, o oposto, né? Que não come. E aí fica ah, inteiro, porque tá extremamente. Tem pessoas que têm até taquicardia, de tanto que é acelerado, e ou tomam entendi. café, o café em excesso pode piorar também. E aí fica. Uhum, Então, quando chega no final do dia, quer comer tudo. E aí, nesses casos, o que que eu faço? Eu fraciono a alimentação. A gente coloca um café da uhum, coloca um chazinho no meio da manhã para ajudar nessa ansiedade. E à tarde uhum, coloca um lanche. Porque tem gente que faz só almoço e janta ou já pula direto para janta. Mas o aham, caso que chamou muita atenção, tem muitos casos, mas esse assim foi ah, muito legal porque hum, juntou com a terapia também. Foi uma equipe multi. entendi. Ela chegava aqui, quando ela chegou, ela comia muito. Eu lembro que ela me falava assim, Isadora, eu chego a quando eu vou comer com meu marido, a comer mais rápido que ele, para eu comer mais. Porque eu vou Ixi, trabalhar, eu fico até quase meia-noite no trabalho. Eu não sei como é que vai ser a uhum, comida lá. Eu fico extremamente estressada, então eu como muito. E aí, quando entendi. chega em casa, eu também como muito. E aí, a gente começou a fazer o tratamento, só que a gente começou a fazer uma alimentação. Não foi um tratamento para isso. Só Tá. que Uhum, eu percebi que o resultado, ele poderia ser melhor. Tinha alguma coisa que estava empacando, sabe? Ela conseguia, sei. mas ela comia em grande quantidade, porque ela estava muito ansiosa. E quando ela comia muito, ela parecia que ia resolver tudo da vida dela. Ela tinha acabado, tinha resolvido, sabe? A ansiedade tinha passado. Aham, Aí depois vinha de novo. E era comida de verdade, comida saudável, não era esses doces. essa é a questão também. Ah, vamos, tenta fazer uma terapia, tenta ir na psicóloga para você tentar entender o porquê disso. Por que você está com Uhum, esse jeito? Você está alimentando o quê? Está alimentando suas emoções, porque seu corpo não tá. Porque você está comendo esse tanto, tá uhum, virando gordura. E aí, é, a gente foi conversando e ela fez a terapia. O que que a gente descobriu? Olha isso. Que na terapia, uhum, né? Que quando ela era criança, o uhum, pai colocava comida na mesa e sei. comesse tudo que estava na mesa apanhava. Hum, E ela, foi uma coisa que ela sabia, uhum. mas ela nunca ligou com o que ela sofria hoje. Ou Você vinha seja, carregando isso, né? eu, eu preciso comer tudo, eu preciso comer muito para eu poder brincar, no caso, quando era criança, para eu não apanhar, para eu poder trabalhar, no Uhum, caso dela, que eu não sei quando vai ter comida de novo. E é, a terapia não entrou junto e eu com a alimentação, não uhum, deu resultado satisfatório. Quando a gente começou a fazer, aí o que aconteceu? Aí a terapia tava com essa parte, né, de trabalhar, entendi. Uhum, e eu entrei com a parte de alimentação. Então, vamos colocar chá, vamos colocar alimentos que deem mais saciedade de manhã, para você não comer muito na hora do almoço e conseguir ficar é, tranquila. Acabou. Ela perdeu muito peso. Até hoje ela faz tratamento comigo, já tem mais de um ano. E ela entendeu a causa do problema dela. nossa, Entendeu? Então hoje isso ela é sabe assim. fundamental. É,
eu acho que essa junção, sabe, de áreas afins é tudo o que precisa para a pessoa estar completa, né? E mesmo nesse tempo de pandemia que a gente está tendo aí, as pessoas precisam compreender que pode se fazer, às vezes, até uma terapia online. Pode, Sim, né? muita gente tá fazendo. Uhum. Eu acho que você faz muito essas suas consultas online também, né? É. Então, a Hum. gente consegue fazer essa associação e se tornar cada vez melhor, sabe? Porque a busca da gente não é sofrer, né? E sim usufruir do que a gente pode mostrar para as pessoas, que a gente é capaz de ser melhor, E é o que eu né? falo nesse mundo para sofrer, a gente veio para ser feliz. E uma coisa que eu falo muito, Margarete, é o seguinte: essas pessoas Hum. que se concentram tudo nelas, que elas têm que resolver tudo, Aham. são pessoas que sofrem. São pessoas que sofrem internamente, né? Eu preciso Ah, com certeza. resolver tudo. E aí começa a aparecer um monte de doença que tem esse cunho da ansiedade, né? Porque tem que cuidar de tudo, todo mundo. Que muitas vezes Uhum. parece. E é o que eu falo, você se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Porque é muito melhor você se amar. Como que você vai amar o outro se você não se ama? Não é? E Uhum. É você verdade. não tem como você cuidar do outro, não tem jeito, Uhum. né? É o que eu É falo, verdade. médico, estudante de medicina, eu atendo muito. E aí, o que, que eles fazem? Nossa, Uma essa área médica é muito forte isso, né? muito, porque aí quer tá, tem que trabalhar, 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 e faz uma refeição meia boca, fica o dia inteiro sem comer, vai em comida industrializada. Eu falo assim, vem cá, se você não. Ah, aí falam assim, ah, não dá tempo, é muito rápido entre um paciente e outro. Mas não, isso não é egoísmo. Se você não tem um tempo para tirar para você fazer uma refeição, que é nutrir o seu organismo, como aí Uhum. ficar doente, como que você vai cuidar do outro? Pior, como que você vai dar o exemplo, né? Mas assim, mas como Uhum. que você vai cuidar do outro? Como que você vai ficar doente? Não tem como você trabalhar. E é pior, porque você vai ter que parar, né? É, Eu acho que é hoje é verdade. muito disso. Olhar mais para si. Percebo muito isso, Uhum. mães de família. Muito mesmo. Muito comum. Que a mãe quer resolver É, sozinha. vamos ver se o pessoal responde aí, se eles também, assim, quantas vezes, né? Vamos ver se eles conseguem responder para a gente. Quantas vezes eles sentiram que a ansiedade impediu eles de fazer as coisas? Isso acho que é o mais que a gente vive, né? A gente Sim. deixa sempre depois por causa disso, de não ter essa atitude, né? Uhum. De não ser proativo. Então, vamos ver se o pessoal aí consegue contar pelo menos alguma coisinha para nós aí, né, nesse tempo que ainda falta da live, para a gente estar respondendo isso aí. Outra coisa também que é interessante, Isa, é sobre. Nós falamos sobre os chás, né? E as pessoas também ansiosas que, quando não querem tomar essa medicação, você indica chás e o que mais? Né? A pessoa fala, eu não quero, não gosto, eu não acredito em remédios, remédio vicia. O que você indicaria também para essa pessoa, além do chás, para poder para deixar um pouco desse nível de ansiedade menor, né? Primeiramente, atividade física. Porque na atividade física você vai liberar hormônios, os hormônios do estresse. Ela É. modula a ansiedade. Então, primeiramente é ansiedade, é atividade física. Os alimentos Uhum. para vocês, então eu tento colocar isso no plano alimentar. Uhum. Yoga também é bem legal. E tem alguns fitoterápicos que também ajudam. E esses fitoterápicos tá muito em moda hoje, né? O Na pessoal com verdade, os olhinhos, com as essências, né? o que está muito na moda e dá muito resultado são os óleos essenciais. É bem legal. O óleo de lavanda, à noite, sabe? Antes de dormir, vai lá e coloca no quarto. É bem legal. Pode até Ajuda também. aplicar também no corpo, né? Também os Pode. olhinhos para você tá Ah, mais começar a entrar em, como fala, mais zen para poder dormir mais tranquila, né? Porque o sono também tá interligado na questão da ansiedade, né? ó, toda hora eu bato a cabeça aqui. Quando a gente dorme, é Ah, a hora do hormônio do humor. Essa serotonina que eu falei, uma parte dela é produzida durante o sono. Então, se você não dorme direito,
Quando você acordar, você tá com ela baixa. Provavelmente podem perceber. O dia que você dorme mal é um dia que provavelmente você pode estar mais ansioso no outro dia e compulsivo. Porque não teve uma produção hormonal eficiente. E aí, nesses casos, esses chás que eu falei também ajuda demais no sono. E acrescento mais um, o mulungu. É muito bom para dormir. O quê? Mulungu, o nome dele. Mulungu. Esse Muluango? Esse eu ah, não conheço. Esse eu não conheço. é um que tem gosto de mato. Ah, tá. Ele é, Aham. É o porque chá, falhou, por isso que eu não ouvi direito, sabe? A live, ela estava falhando, então por isso que eu não ouvi. tá. E aí, o chá, gente, chá é maravilhoso, né? E aí, alguém tem alguma dúvida? É verdade. Como é que estão aí, pessoal? Vocês com dúvida? Nossa, pelo Falou. jeito as pessoas conhecem tudo, né? Estão aí, ó. A Beatriz falou, ansiedade é meu nome do meio, prima. Ah, tá. É verdade. Aí. Olha só, Isadora, quanto à questão do sono, a gente já falou também que interfere. Tem muitas pessoas que fazem tratamento do sono, né? Sim, Porque dormem muito mal. E tem pesquisas também que falam muito a respeito que você, até um certo horário, você tem que dormir por causa que a produção da serotonina, que é o hormônio do bem, que eles chamam, né? Teria que se dormir mais ou menos entre 10, 11 horas da noite. Isso faz sentido para você, assim, nesses porque seus estudos? isso chama ciclo circadiano. O nosso corpo, por exemplo, quando começa a escurecer, o nosso corpo já Uhum. entende que ele tem que produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você tá com luz ligado, você tá desviando o que é fisiológico, isso vai prejudicar. Uhum. Então, o fato de dormir 10 horas é porque o metabolismo já está mais baixo, já está começando a produção de hormônio que acontece naquele horário. Se você, por exemplo, uma pessoa que dorme mal, que dorme muito tarde, ela pode ter uma alteração do hormônio do estresse, que prejudica a ansiedade, que aumenta a gordura. Então, isso chama cronobiologia, que estuda o ciclo circadiano. Inclusive com a alimentação, tem muita relação. Pessoas que jantam tarde também podem ter problema. Tem o horário certinho. O ideal mesmo é jantar às 7 horas da noite. Mesmo? Mas pode. Tipo o que os nossos avós faziam? Entre Exato. 6 e 7 horas? Na verdade, o que eu falo é que os nossos avós faziam, bisavós, é o que todo mundo deveria seguir para sempre. É É o que todo verdade. mundo. Entendeu? Porque É. eles eram, acorda cedo, a gente tem que acordar cedo mesmo, dorme cedo, almoça cedo, faz tudo no horário certinho. Eles têm uma regulação, por causa da fazenda, né? Moravam geralmente na fazenda. Com certeza, já acordavam mais cedo, né? Sim, Para, quer correto. dizer, produzir muito mais cedo e se recolher mais cedo também, né? Exatamente. Ah, É. ok. Isa, nós vimos que a nutrição, né, é uma das coisas que contribui muito para essa parte de curar, de reduzir a ansiedade. E eu espero que você poderia falar um pouquinho do seu trabalho que você executa e o que, que tem aí no seu Instagram que você tem, assim, falando sobre ansiedade, porque me parece que você me falou que na sua bio também tem um e-book falando de alguma coisa sobre isso, né? Para o sono. São dicas de sono. Quando clica no link lá da bio, você coloca Uhum. sono. É só clicar lá, eu acho que colocar o e-mail e aí você tem acesso ao e-book. Uhum. Ok. Eu acho que diante disso aí, eu acho que a gente falou bastante coisa sobre o tema de ansiedade e aí a gente finaliza, né? Porque pelo a gente está vendo os contatos aí, as pessoas, muitas não tiveram como entrar por causa do horário,
né? Sim, E é um horário que muita gente fala assim, Margarete, eu não consigo. Tem que gravar, porque senão eu vejo mais tarde e tudo. E a próxima live, que eu ainda vou continuar falando sobre ansiedade, mas nessa área que você falou, que é a fim que junta a nutrição com a psicologia, também vou falar sobre isso, ansiedade junto ao tema da psicologia também, que abrange um monte de coisas, sim. né? E qual que é a mensagem que se deixa para essas mulheres aí para a gente finalizar a live aí? A mensagem que eu digo que eu deixo você Uhum. é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a pessoa mais importante. Cuide de você. Não ache que a ansiedade é algo normal, porque não é. O que é normal é aquela ansiedade que você está ansiosa para uma viagem, para uma prova, isso é normal. Mas a Ok. ansiedade ao ponto de te prejudicar, de seguir a vida, de fazer suas atividades diárias, isso não é saudável. E procure ajuda, né? Eu tenho o Uhum. Instagram, meu Instagram é nutri.isadora Veiga Jardim. Lá eu coloco várias dicas, coloco perguntinhas, vocês podem comentar, mandar direct, perguntar. Eu quero atingir o máximo e ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Uhum. Ok. Então, pessoal, muito obrigada por mais por estarem conosco acompanhando, né, esse tempo aí na live. Todo E é um prazer. E com certeza a gente vai falar sobre outros temas da nutrição também, viu, Isadora? Está falhando muito a questão da internet aqui, está caindo muito a voz. Então, um super beijo. Fiquem com Deus a todos. E, carinho. e gratidão mais uma vez pela sua disponibilidade aí, Isa. Tá? Obrigada. Tá, um beijo. Salva a live aqui no final. Isso, tá certo. Não tô. Aí, tá vendo? Tá cortando muito. Aí. É só colocar encerrar e salvar, compartilhar. Aonde está ao vivo, né? Isso, aí você vai encerrar e vai salvar e compartilhar. Espera aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Margarete. Isso. Encerrar o vídeo. Ok.